Cuidado com pets. Olá, estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro e hoje vamos falar sobre aquelas situações que nunca gostamos de ver: animais feridos na rua. A União Zoófila conhece bem esta realidade, por isso a Ana Palha explica o que podes fazer. A primeira coisa é levá-lo ao veterinário e, apesar de não ser justo para ti, se o animal não tiver dono, terás de ser tu a pagar a conta. Ana, qual é a primeira coisa que devemos fazer quando encontramos um animal ferido na rua? É pegar e levá-lo ao veterinário, ligar para alguma entidade que venha ao local? Ora bem, primeiro que tudo, nunca o devemos deixar sem assistência. Isso é a primeira coisa que devemos ter em mente. Depois, por um lado, o Estado tem a responsabilidade legal de recolher, prestar cuidados médico-veterinários aos animais que se encontrem em risco, em perigo. Depois é preciso perceber, trata-se de um animal, estamos a falar aqui de animais que estão na rua, portanto possivelmente mais em meio urbano, mas ele está parado, ele está a andar e nós apercebemos que ele está ferido. E depois, qual o tipo de animal? É um cão, um gato, ou é um outro tipo de animal? É, por exemplo, uma ave? Tudo isso tem em conta, é preciso ter em conta depois no tipo de ação que vamos ter que tomar, que agir. No caso dos cães e dos gatos, até podem ser animais amistosos, mas quando feridos podem tornar-se agressivos, porque estão mais reativos, até nós, não é? Quando nos tocam numa ferida, reagimos. Se for, no caso de estarmos a passar na rua e vermos um cão ou gato parado e vemos que está nitidamente ferido, eventualmente até pode ter sido atropelado ou outro tipo de situação, é importante, primeiro que tudo, termos calma e tentar perceber o que é que se terá passado com esse animal e perceber um bocadinho o que é que visualmente conseguimos ver sobre esse animal. Depois, se conseguirmos, é importante contatarmos as autoridades para reportar essa situação. Mas, muitas das vezes, não temos que perceber que os meios, por vezes, temos que ser nós a atuar e a levar, a prestar os cuidados médicos e somos os primeiros agentes que estamos no local, não é? Portanto, é preciso primeiro proteger-nos e se tivermos uma toalha ou tivermos algum tipo de algo que, ou seja, não entrarmos em contacto direto as nossas mãos com o animal para o salvar, não, isso não devemos mesmo fazer porque ele, como disse, pode reagir e pode reagir mal, pode morder, pode não conseguir. E depois é levarmos a uma clínica ou um hospital veterinário, a algo que encontremos, sabendo sempre que no caso de levarmos a um hospital e a uma clínica são situações que são entidades privadas, não é? Portanto, depois terão sempre custos e que por vezes nós não estamos a contar com eles. E aí depois é preciso, vamos ter possivelmente que nos mobilizarmos juntos de amigos, familiares, nas redes sociais, para depois ajudar a pagar essas despesas, ou até mesmo entrar em contato com as autoridades e dizer, olha, nós reportámos essas situações, tem um mail na data tal, com as fotografias, com a localização, não conseguimos a vossa ajuda, mas fizemos isto, portanto, também queremos ajuda da vossa parte. Se for a pessoa que o encontra quem o leva ao veterinário e pagar a conta no veterinário, depois vai ser reembolsada pelas autoridades, pelo Estado? Nós devemos sempre tentar isso, mas é um processo moroso e que exige alguma persistência. Portanto, o ideal é prestarmos assistência e vermos de que modo é que conseguimos mobilizar amigos, familiares e junto das redes sociais, de que modo é que conseguimos depois fazer face a esses custos que vão existir. O mesmo acontece se pedirmos ajuda a uma associação para agir connosco, porque
vejamos muitas das vezes, às vezes encontramos um animal que não conseguimos apanhar, mas vemos-lo a deambular e vemos que ele está ferido, nós não conseguimos, tentamos apanhá-lo, ainda é pior porque ele foge, portanto, nesses casos mais vale também reportar, e as associações têm muita experiência em resgatar animais, portanto, ao pedirmos ajuda a essa associação, temos que ter em conta que essa associação não recebe qualquer apoio, que vive e sobrevive dos donativos e de quem se identifica com o seu trabalho. Portanto, se a associação conseguir apanhar esse animal, também é importante que ajudemos essa associação a cobrir as despesas que vai ter, porque são custos que também ela vai ter, portanto é complicado e não devemos, muitas das vezes as pessoas quando contactam as associações estão à espera de soluções imediatas, as associações são constituídas por voluntários que despendem o seu tempo livre a ajudar a causa e os animais em risco, mas são pessoas como nós, não é? Portanto, tem que haver aqui muito espírito de entreajuda. E se estivermos a falar concretamente de cães e gatos, e se esse cão ou esse gato tiver microchip, o dono tem a obrigação de ir ter com o animal à clínica ou ao hospital veterinário e pagar a conta e trazê-lo para casa novamente? Isso é muito interessante. De facto, nós também devemos ver se ele tem algum tipo de identificação, alguma chapa com um número de telefone, e aí de imediato, ou quase de imediato, nós conseguimos ver se ele eventualmente tem dono, até porque o dono, com certeza, que estará preocupado com ele e que quererá saber notícias dele. Ou, eventualmente, também podemos pôr nas bases de dados de animais perdidos e identificar, atenção, encontramos este animal com estas características e procuramos o dono. Ou também nas redes sociais há grupos de pessoas, até grupos por zonas, de que por vezes fazemos parte, em que de vez em quando aparece encontrar e anda a deambular um animal com determinadas características. Por favor, se alguém conhecer, ele está ferido, pronto, e reportar. Claro que a questão do microchip só é possível ver numa clínica, não é? Se tem esse tipo de identificação e se conseguimos chegar ao seu tutor. Chegando ao seu tutor, é importante sempre entrar em contacto com ele, explicar-lhe a situação e pronto, e vermos a questão das despesas. Esperemos que sim, que o tutor ajude nas despesas, né? Mas muitas das vezes estamos a falar, quando estamos a falar sei lá, de uma pata partida, ou são situações que às vezes até exigem ou próteses ou cirurgias muito avultadas, que nem o próprio tutor tem esse dinheiro para despender mesmo que queira, não é? Portanto, terá que haver aqui, não digo uma partilha de responsabilidades, mas se calhar também haver algum tipo de facilitação da clínica, se for possível, em pagar-se em algumas vezes, repartidamente, porque de facto não temos um serviço nacional de saúde para os animais, não é? Que facilitaria muito, ou até se os CROs se transformassem em cuidados de saúde, no sentido em que prestassem os cuidados médico-veterinários básicos e pudessem então cumprir a sua função de recolher e de ajudar os animais da comunidade, não é? Portanto, às vezes o ideal ou o que está escrito no papel e o que deveria ser, depois na prática nem sempre acontece. Por isso temos que estar todos aqui um bocadinho entre ajudar-nos. E naqueles casos mais delicados em que o dono não quer ficar com o animal, a pessoa que o encontrou também não tem essa intenção, quem é que fica com o cão ou com o gato? Existe alguma parceria entre as clínicas e os centros de recolha? As clínicas são entidades totalmente privadas, não é? Existem alguns hospitais solidários ou que fazem algum tipo ou que têm algum tipo de parcerias, nomeadamente com associações, não é? Para que os valores dos gastos com os hospitais não sejam tão avultados. Agora, isso depois é uma situação que de facto o Estado deveria ter uma resposta e dar uma resposta e ajudar a resolver essas situações sempre, claro.
Mas e tem essa resposta? É assim, nós ainda vivemos num período em que os CROs, os Centros de Recolha Oficial, ainda têm um conceito um bocadinho de há 50 anos atrás, um conceito um pouco ainda sanitarista de recolha de animais. Enquanto não se transformarem também eles em centros abertos à comunidade de apoio nessas situações, ou quando há um animal perdido, ajudarem nas buscas, ou no acolhimento de animais feridos, estando dotados com meios e equipamentos próprios e especiais e pessoas especializadas, porque vejamos, os CROs têm aqueles horários curtos em que muitas das vezes não funcionam ao fim de semana, ao contrário das associações que estão abertas 7 dias por semana, estão próximas da comunidade, ajudam a comunidade. E se nos acontece alguma situação ao fim de semana, muitas das vezes não nos conseguem ajudar e vão-nos dizer que estão cheios, porque de facto neste momento Portugal vive um flagelo que é o excesso, está relacionado com o excesso de nascimentos de cães e de gatos, que faz com que haja uma incapacidade de resposta do Estado a dar a essas situações que estamos a falar hoje, uma incapacidade de resposta das associações e da sociedade civil, e que isso depois se reflete em tudo o resto, na capacidade de resposta que o Estado tem em dar quando há um animal ferido na via pública e que é preciso acolher e tratar, tanto como nos casos de abandono, que todos os anos vemos os números elevados de casos de abandono, de maus tratos, de negligência, de acumulação, e tudo isso seria tão simples, ou pelo menos muito minorado, se houvesse um foco de resolver estes problemas na causa, a montante, que é na esterilização dos animais. Ou seja, se houvesse uma campanha nacional de esterilização empenhada com meios e recursos, o que faria era com que todos esses problemas de abandono, de negligência, de maus tratos, seriam em número muito melhor, e os CROs poderiam estar então capacitados para dar resposta aos problemas do século XXI, não é que devíamos estar a falar. Ou seja, há um animal ferido na rua, o CRO ter capacidade para o acolher rapidamente e para lhe prestar os cuidados médico-veterinários que necessitaria. É sempre importante, quando encontramos um animal, entrar em contacto sempre com as autoridades, claro, nem que se não conseguimos por telefone, tentamos que fique registado por e-mail para o vereador da Câmara Municipal com o pelouro da veterinária, para o CEPNA, para a PSP, para o ICNF, para o CRO da zona, ou seja, para o Centro de Recolha Oficial, a relatar exatamente a descrição do caso, a morada exata, anexar imagens, se possível, ou seja, deve fazer isso para que fique de facto registado. Ou seja, há esta situação e eu reportei-vos. Não consegui falar convosco e atuei e, portanto, fui logo ver uma solução enquanto aguardava por uma resposta da vossa parte, claro. O Cuidado com o Pet fica por aqui. Esperemos que este episódio tenha sido útil, mas não vamos mentir. É bom sinal se nunca tiveres de pôr estas dicas em prática. Este episódio foi produzido com a ajuda da Ana Zayara. Até à próxima. O público fica no ouvido.